Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Sunnybeam de Rede Básica. Nessa aula, nós vamos trabalhar com a planta de impressão e como configurar ela através do QGIS. Voltando aqui no nosso projeto, como eu já disse anteriormente, é comum a camada de trechos, por estar configurado com Sunnybeam, voltar para esse estilo padrão. Então, eu vou voltar em propriedades e vou mandar carregar novamente aquele estilo que eu estava utilizando, que é o estilo Tramus Print. Então aqui eu já coloquei os rótulos dos PVs no seu lugar, então tem pedaços da planta que realmente estão bem confusos, mas se a gente for nos pedaços que possuem menos trechos ou que os trechos estão mais longe um do outro, a gente pode, a gente pode visualizar que a planta possui um bom acabamento. Caso eu queira melhorar, posso fazer mais alguns ajustes. Bom, então com tudo feito já, a planta a gente pode mudar o estilo, mudar os fundos, o que a gente quer exibir, o que não. Vou colocar para exibir as ruas que a gente tem na camada vetorial, as quadras. Acho que assim tá bom. E vou abrir aqui essa opção, mostrar o gerenciador de layout. Ele vai servir para eu criar um novo layout de impressão ou carregar algum existente. Eu vou botar aqui em específico. Venho na opção buscar. Agora aqui na pasta do projeto, na opção print, eu possuo um compositor de impressão na folha A0, horizontal ou vertical. Eu vou imprimir na horizontal, porque a minha planta de projeto ela é mais distribuída horizontalmente. Ele está aqui, eu vou mandar criar. E vou deixar o nome que está mesmo, o nome padrão, A0 horizontal. Dou um OK. Ele vai adicionar ela aqui e abrir. Então aqui já tem a planta do nosso compositor de impressão aberta. Eu tenho a região do mapa aqui. Está utilizando o sistema de coordenadas do projeto já. Eu posso vir aqui na minha tela do QGIS, centralizar a região do meu projeto, volto no compositor de impressão e eu venho aqui na opção para configurar a extensão do mapa para coincidir com a extensão da tela principal. A tela principal é essa tela do QGIS. Então, se eu clicar aqui, ele vai exibir o que está lá na tela do QGIS, aqui na tela do mapa. Aqui embaixo eu tenho as legendas. Ele muitas vezes não encontra o arquivo, mas se eu vim aqui procurar, legenda tramo. Posso procurar aqui, posso botar a legenda do trecho, que seria em português, legenda tramo seria em espanhol. Então vou mandar ele adicionar. E aqui seria a dos nós. Então vou buscar. Também está naquela pasta print dos projetos. E legenda do nó. Então tem a opção inglês, espanhol e português. Vou mandar carregar. E eu tenho também uma imagem aqui, que nesse projeto era uma imagem do BID, mas eu posso personalizar e colocar uma imagem do meu interesse aqui. Bom, no carimbo a gente tem algumas coisas. Então aqui tem projeto de sistema de alcantarillado condominial. Ele está em espanhol, vou botar projeto de redes coletoras de esgoto condominial. Aqui a escala ele atualiza com base no mapa, então eu seleciono a escala, venho aqui na opção, seleciono o mapa 1. Vou aumentar aqui para ele exibir tudo. E a gente está na escala de 1 para 2336. Vou tirar o zoom e eu quero imprimir na escala de 1 para 1000. Então posso selecionar aqui o mapa. Ele vai me dar a opção de escala aqui ao lado. Eu seleciono escala, vou apertar 1000, dou um Enter. Ele vai atualizar aqui o mapa
Ou seja, ele vai se aproximar do mapa para que seja exibido na resolução de 1:1000. Existem várias outras opções de impressão. Na internet você pode achar vários vídeos explicando sobre o compositor de impressão. A opção de Atlas, que seria imprimir essa planta em várias páginas. Então a gente vai ter uma página que vai pegar essa parte esquerda superior do projeto. A partir do momento que acaba aqui, ele iria para uma próxima página. Então aqui ele ia pegar mais um pedaço do projeto. Então provavelmente 2 ou 3 páginas a gente conseguiria imprimir o projeto inteiro nessa escala de 1:1000. Eu vou fazer a impressão somente de um pedaço do projeto para exemplificar a vocês. Vou escolher essa região aqui. Pronto, eu tenho a régua de escala, então aqui eu venho selecionar o item, clico no item, essa é a régua de escala. Eu vou dizer também que ela tem que ser vinculada ao mapa 1, então vem aqui, mapa 1, ele já buscou a escala do mapa, uma seta do norte, está dizendo que a coordenada, sistema de coordenada da WGS74 tem 18, isso aqui é um texto, eu tenho que atualizar, então eu posso vir aqui, deixa eu ver aqui pela camada de trechos, é o 19N, WG74 é 19, não é 18, então boto aqui 19, pronto, posso botar o nome dos responsáveis do projeto, fazer vários ajustes. Então aqui eu vou dar um zoom, vou alinhar aqui um pouco a legenda. O que eu tenho aqui na legenda? Eu tenho a explicação do que seriam os trechos e o que seriam os nós. Os trechos aqui tá certo, os nós eu tenho também a opção mais atual que a gente colocou agora, que seria cota do terreno, cota de fundo, profundidade e tipo de inspeção. Seria esse tipo de legenda aqui. Bom, então a gente já organizou tudo aqui. Vou fazer a impressão aqui. Eu venho aqui na opção exportar como PDF, eu posso exportar como imagem, PDF, SVG ou até imprimir mesmo, se eu tiver uma impressora. Eu vou exportar como PDF. Ele vai dizer que aquela imagem não existe, mas eu já sei disso. Seleciono a pasta do projeto. Vou aqui dar um nome de Projeto Sarroma Curso Sunnybeach. Vou salvar, ele tem opções de salvar com informação georreferenciada já, salvar em diversas camadas vetoriais. Então vou salvar da forma mais simples. Exportou, então aqui em cima ele fala que já exportou, se eu clicar ele vai me mandar para a pasta. Eu vou abrir aqui no meu leitor de PDF. E se eu der um zoom de 100% vai ficar do tamanho real, ou seja, o tamanho que vai sair na impressão mesmo. Então aqui eu dei o zoom de 100%. Como vocês podem ver, a gente tem a nossa planta impressa aí. Vou tirar aqui um pouquinho o zoom para a gente conseguir ver um pouco mais. Então já imprimiu a planta conforme ela estava lá no QGIS. É óbvio que a gente consegue sempre fazer um acabamento melhor, trabalhar uma escala diferente, caso a gente necessite, nesses pontos onde nós temos muita informação. Mas isso depende mais de estudar as ferramentas do QGIS do que do Sunnybead propriamente dito. Aqui a gente tem um exemplo de um projeto feito para a cidade de Cabo Haitiano, no Haiti, utilizando o Sunnybead. Eu vou abrir a planta de impressão dele, que também foi feita no QGIS com as mesmas ferramentas, mas ela está com um acabamento muito bom. A gente tem algumas edificações que a gente possui os dados do OpenStreetMaps, a informação do dimensionamento, é exatamente aquele mesmo estilo. Temos a opção de alguns prédios em 3D. Vou tirar um pouquinho o zoom aqui, vou botar em 17, para conseguir ter uma noção melhor.
Aqui a gente tem um mapa de localização, então aqui é todo o projeto, e nesse mapa a gente só está enxergando essa parte. As legendas, a parte do projeto mesmo, os responsáveis, que a gente tinha uma estação elevatória e a tubulação da estação elevatória. E uma coisa interessante é que o QGIS, como eu disse agora há pouco, pode exportar PDFs georreferenciados e dividido em camadas. Então aqui eu tenho as camadas vetoriais daquele meu projeto. O que eu posso fazer com isso? Eu posso, por exemplo, apagar algumas camadas. Eu vou apagar a estação de bombeio aqui, estação elevatória. Então eu apago aqui. Quero apagar o meu conduto forçado, minha linha de impulsão. Eu apago. Se eu quiser apagar os trechos, eu posso apagar. Então, basicamente, eu apago a informação que eu quiser. Além disso, ele tem aqui a opção de trabalhar com os atributos. Eu vou escolher os trechos. Quero dar uma olhada nos atributos dos trechos. E eu tenho aqui cada um dos coletores. Seleciono qualquer um deles. E como vocês podem ver aqui, eu tenho aqueles atributos que estavam lá no QGIS. Então, tantos dados que a gente pode ver aqui, mas outros dados de projeto, como as vazões, lâmina líquida e outro tipo de informação, ele exporta aqui para os trechos. Então eu tenho aqui qual é o trecho, 7.2, e eu tenho as informações dele aqui. Isso aqui, relembrando, foi feito também utilizando o compositor de impressão do QGIS. Bom, com isso chegamos ao final do curso. Muito obrigado pela atenção de todos, espero que vocês tenham aproveitado e gostaria que vocês praticassem e qualquer dúvida podem utilizar o portal do curso.